Amém. Bom dia mais uma vez, meus irmãos. O Senhor tem, de fato, nos guardado. O Senhor tem nos sustentado até aqui, tem nos ensinado. E Ele faz isso com muita graça e com muita misericórdia. Recentemente, o pastor chegou em mim e disse: Felipe, olha, eu pretendo abrir a nova turma de catecúmeno e eu preciso de um professor. E a gente treme nessas horas. A gente dá uma balançada, a gente fica com medo. Não porque nós podemos passar vergonha falando algo de errado ou falando algo estranho. A ideia não é essa. É a responsabilidade que é falar ao povo de Deus. É algo que deve ser feito com muito cuidado. Então, orem por aqueles que vêm até aqui. Especialmente porque esse assunto é um assunto complicado. Falar sobre arte nos nossos dias é muito complicado, porque parece que quando nós falamos sobre arte no mundo, a cultura brasileira, a arte brasileira, nós pensamos em algumas coisas que parecem ser muito estranhas à nossa fé. Que a gente pensa em músicas, como o pastor disse, né, de certas cantoras que são conhecidas internacionalmente, que quando nós vamos analisar as letras, nós vemos tudo menos moralidade. Tudo menos coisas que são louváveis, tudo menos coisas que são agradáveis aos olhos de Deus. Isso é muito triste, porque Deus fez um mundo bom. Deus fez um mundo belo. O bom de Gênesis 1 não é bom moralmente. Ainda não tinha um ser humano, até Cristo colocá-lo ali, para agir corretamente ou incorretamente. O bom de Gênesis 1 é belo. Deus viu que era bonito, Deus viu que a criação era bela. Deus fez um mundo belo. Em outras palavras, Deus fez arte. Deus ser um Deus criador também envolve dizer que Deus é um artista, o artista em quem nós nos inspiramos. Então, como que a gente fica? Nós vivemos em um mundo corrompido, um mundo tocado pelo pecado, um mundo que faz arte que pode se corromper, mas nós também vemos um mundo que também faz coisas belas. Então isso fica... Qual que deve ser a nossa postura diante disso? Né? Onde que o cristão está nessa história? O que o cristão deve pensar sobre arte? O que o cristão deve pensar quando nós falamos do belo no mundo? Será que nós conseguimos encontrar coisas belas apenas quando elas estão diretamente relacionadas com o nosso Criador? Será que é possível que pessoas que não são entregues ao nosso Senhor façam coisas belas? Então, vamos simplificar um pouco essa pergunta. Em que nós pensamos quando nós pensamos sobre arte? Talvez, a depender de como nós enxergamos a arte no mundo, nós tendemos a imaginar que essa deve ser uma esfera que não deve ser tocada pelas nossas mãos. Até porque não são poucas as literaturas que nós vemos que são, para usar a palavra mais simples do mundo, extremamente pornográficas. A cultura brasileira tende a ir por esse lado muito pornográfico, esse lado muito lascivo, esse lado pecaminoso. Então, talvez o primeiro contato que nós temos sobre arte nos faça dar um pé para trás, dar um passo atrás e pensar, não, talvez isso deva ser algo, essa esfera da arte deva ser algo a ser evitado. Isso é muito triste, porque, como eu disse, quando nós lemos em Gênesis 1, no versículo 26, nós lemos: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Que o homem domine sobre a criação que Deus deu. Domine debaixo do seu Criador, domine guiado pelo seu Criador. Então, se nós temos a missão de governar essa terra, de restaurar, na medida do possível, de cumprir a nossa missão, de cuidar do mundo, dessa obra de arte que Deus criou, será que nós não devemos, ao invés de fugir da arte, redimi-la aos pés do seu Criador? Será que nós devemos mesmo nos afastar de uma esfera tão essencial da criação, dessa esfera tão bela da nossa criação? Afinal, Deus fez arte. A narrativa de Gênesis 1 não apenas relata a criação, a pintura de Deus do mundo. Ela é arte. Gênesis 1 é poesia.
Nós vemos ali versos e refrão, o refrão, e Deus viu que era bom. Assim foi a tarde, a manhã, este foi o primeiro dia. Então Deus criou as aves do céu e todos os animais que rastejam pelo chão. E essa foi tarde, amanhã, o outro dia. E Deus criou isso, e então foi a tarde, amanhã, e este foi o outro dia. Terceiro, quarto, quinto, sexto dia. Isso é poesia, isso é belo, isso é bom. Nós vemos Deus inspirando o homem, nós entendemos, né, que foi Moisés que registrou a narrativa de Gênesis 1, que foi inspirado por Deus para ensinar ao seu povo como o mundo foi criado. E Deus o inspirou para que ele fizesse o quê? Poesia, arte. Ok, a gente pode fugir de Gênesis 1. Você pode falar, Felipe, eu não acredito que Gênesis 1 deva ser visto como uma poesia que relata a criação. Vamos para Salmos. As poesias de adoração, o salmista dedicando a sua poesia, a sua música ao seu Deus. Vamos para Salmos, quando nós vemos registros de lamento diante do sofrimento, que quando nós lemos em um tom poético, nós nos maravilhamos, nós aquecemos o nosso coração, porque nós vemos um Deus que escolhe nos confortar, e pode sim fazer uso da arte para isso. Quando nós vemos Apocalipse 21, 4, se puder colocar na projeção, por favor, do 1 ao 4, na verdade. Do versículo 1 ao 4, por favor. Nós lemos: E vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Isso aquece o nosso coração. Isso acalenta o nosso coração, e isso nos deixa esperançosos quanto à vinda de Cristo e à restauração de todas as coisas. Talvez nós apresentemos esse texto para alguém que não acredita nisso, talvez nós apresentemos esse texto para alguém que negue o nosso Senhor, mas existem muitas passagens como esta, que as pessoas podem falar, tá, eu não acredito que seja verdade, mas é belo, é bonito. Contemplar essas coisas é belo. Contemplar o modo como Deus restaura a sua criação é belo. Ver o texto bíblico, encontrar nas Escrituras o alento para a nossa alma é bom, é belo, é arte. Deus fez arte. Deus inspirou o seu povo para que ele fizesse arte. Deus inspirou o salmista para que ele fizesse arte. Romanos 8, sim. Exatamente. A criação que foi feita boa, na redenção de Cristo Jesus, na vinda de Cristo Jesus, será restaurada, será contemplada, e todos nós, ao lado do nosso Senhor, diremos, é bom, é belo. Parece que é esse o objeto da arte, né? A beleza. Parece que o que a arte busca é a beleza do mundo. Parece que o que a arte busca é olhar para o mundo e registrá-lo de modo bom. Eu vou usar muito essa palavra nesta manhã, belo. Então talvez soe redundante, mas vamos fingir que não é um vício de linguagem e vamos dizer que é só para destacar muito bem esta palavra. Brincadeira. Então, é disso que eu espero tratar nesta manhã. E nós lemos ali em Romanos 19, 20. Eu quero que prestem bem atenção nesta passagem. Romanos 1, 19 e 20. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez, por meio da arte que Deus fez.
Por isso, seres humanos são indesculpáveis. Existe uma coisa que eu acho muito interessante, e aqui vai das várias curiosidades que soam aleatórias na minha cabeça. Todos aqui já ouviram falar de Leonardo da Vinci, certo? Todos aqui, todos que moram na Terra já ouviram falar de Leonardo da Vinci. E foi um dos grandes pintores da nossa era, um dos grandes artistas da nossa era, mas não apenas isso. Ele era engenheiro, músico, cientista, biólogo, estudante de anatomia e de basicamente todas as coisas que vocês podem pensar. Certa vez ele escreveu uma carta para um rei, eu não me lembro bem qual, mas ele escreveu uma carta relatando isso tudo, porque Da Vinci queria um emprego. E o que Da Vinci fez, ele foi dizer, olha, eu sei construir pontes, eu sei desviar cursos de rios, eu sei formar estratégias de guerra, eu entendo quais são os melhores materiais para se fazer uma espada que seja boa para ir para a guerra. Eu sei fazer cadeiras, eu entendo do corpo humano, eu entendo de anatomia, eu entendo de várias coisas. E foi basicamente uma folha inteira citando tudo que Da Vinci poderia fazer. E no fim desta carta, Da Vinci disse, olha, eu também sei pintar. Eu também sei pintar. Se for útil, eu também sei fazer isso também. De fato, né, ele é mais reconhecido por isso, mas ele fez várias outras coisas. Mas ele tanto sabia pintar que ele criou uma técnica de pintura, chamada chiaroscuro. Não vou nem tentar de novo a pronúncia do italiano. Não vou submetê-los a isso. Que significa claro e escuro. Né? Ele fazia um jogo de tintas, ele conseguia borrar para que os nossos olhos fossem meio que enganados e nós não conseguíssemos ver o traço que limitava um corpo de outro. E aquelas pessoas que validam obras de arte, né, que contemplam obra e falam, olha, isso daqui de fato foi Da Vinci que pintou, elas identificam em grande medida por causa desta técnica que Da Vinci criou. Se eles identificam que naquela pintura tem o uso dessa técnica, isso já é uma grande evidência de que foi Da Vinci que fez essa pintura. Claro, se a datação por carbono apontar para o século de Da Vinci, para a mesma época, várias coisas são consideradas, mas especialmente o uso dessa técnica. Que Da Vinci não apenas inventou, ele era meio que uma das únicas pessoas que conseguiam utilizar essa técnica. Essa era meio que a assinatura de Da Vinci na obra que ele fazia, na pintura de Da Vinci. Era meio que a assinatura, nós conseguimos contemplar várias obras e dizer, essa obra foi pintada por Da Vinci, essa obra foi pintada por Van Gogh, esta obra foi pintada por Rembrandt, essa obra é de Michelangelo, porque os seus autores deixam assinaturas em suas obras, o seu próprio estilo nas suas obras. Às vezes é difícil de distinguir, mas quando nós olhamos para a criação, nós vemos a assinatura do nosso Deus. Nós temos uma série de pinturas belíssimas, incríveis. Se os irmãos não conhecem um pintor chamado Rembrandt, busquem, por pura curiosidade. Escreve Rembrandt, é incrível. É belíssimo, mas não é tão belo quanto a criação do nosso Deus. Não é tão belo quanto a criação do nosso Senhor, do nosso maior artista. E Romanos 1 mostra exatamente isso. Do mesmo modo como Da Vinci deixava sua assinatura em suas obras, o nosso Deus deixou seus atributos a serem conhecidos por meio da sua obra. Do mesmo modo como nós identificamos a pintura a partir de contemplar como o artista se manifesta nela, nós encontramos o nosso Deus, nós contemplamos os atributos de Deus, o seu eterno poder, o seu eterno amor, a sua eterna majestade por meio da sua criação. Deus registra na sua criação os seus atributos, o seu poder. E nós vemos de fato, Deus é bom, Deus é belo, Deus ama o belo. Deus espera que nós amemos o belo, que nós busquemos a beleza naquilo que Ele fez. E não apenas isso, mas que nós sejamos o meio de produzir beleza neste mundo. Deus espera que nós sejamos um meio de olhar para o mundo e ainda que encontremos coisas feias, coisas penosas, coisas tristes, coisas imorais, nós sejamos um canal de bênção para este mundo, um canal para que a arte de Deus se manifeste. A criação tornou-se feia pelo pecado. Então que nós, redimidos pelo pecado, sejamos um meio para trazer essa beleza de volta, um meio para redimir a arte do nosso Senhor. Tudo bem, meus irmãos? Tudo bem? Nós servimos a um Deus que criou o mundo e imprimiu nele a sua assinatura.
tal qual um artista coloca sua identidade em sua obra, Deus torna conhecidos os seus atributos por meio de sua pintura, de sua obra e de sua criação. E não se enganem, não deixem de considerar talvez o elemento mais importante aqui. Eu estou falando da criação de Deus que deve ser redimida, que deve ser vista como bela, mas nós somos parte dessa criação. O mundo deve olhar para nós e ver a beleza de Deus. O mundo deve olhar para nós, e ainda que nós sejamos também corrompidos pelo pecado, nós somos libertos. Então, que nós sejamos um canal de Deus para que esse mundo contemple a beleza do seu Criador. Eu me lembro, eu nunca me esqueço desse exemplo. Um tempo atrás, eu acho que em 2019 eu estava no cursinho para entrar na faculdade, para fazer o Enem. E eu tinha uma professora, a professora Lucy. E sabe quando você encontra uma pessoa que você não consegue dizer, mas você fala, talvez ela seja crente. Pelo modo como ela trabalhava, pelo modo como ela se esforçava na profissão. E, claro, o esforço deve ser parte constituinte do trabalho de todos crentes e não crentes, não me entenda mal. Mas o ponto é, parecia que ela fazia com um amor diferente. Ela era professora de redação. Parecia que ela estava fazendo arte enquanto ela dava aula, enquanto ela corrigia os nossos trabalhos, enquanto ela nos aconselhava a fazer um bom trabalho. No fim do ano eu descobri que ela era pastora de uma igreja. E, ok, não temos pastoras, mas o ponto é, no fim das contas ela era cristã. No fim das contas, o trabalho dela, ela fazia com que mesmo isso apontasse para o seu Deus. Ela fazia com que mesmo isso fosse utilizado por Deus para abençoar o seu povo, para abençoar a sua criação. E isso sempre me tocou, porque será que nós temos feito da nossa vida uma obra de arte que aponta para a assinatura do nosso Deus? Será que nós temos feito da nossa vida um meio pelo qual o mundo conhece o nosso Criador? Será que nós temos vivido de tal modo que Deus seja visto em tudo que nós fazemos, em tudo que nós pensamos? Será que essa tem sido a nossa vida? Será que a nossa vida tem sido só no automático? Ou será que nós temos vivido tal como um artista pinta a sua pintura, fazendo com que essa seja a sua obra mais bela, o seu dia mais bem vivido, não o dia mais feliz, não o dia mais alegre. Pastor Hugo, por favor. Não, à vontade. É que me vem na cabeça, né? Você está fazendo essa pergunta, não, retórica aí. Com que assinatura queremos ser lembrados? Exato. Com que assinatura nós queremos ser lembrados? Qual é o legado que nós queremos deixar? E isso não significa que nós queremos a nossa glória própria, né, pastor? Não significa que nós queremos que o mundo olhe para nós e diga parabéns. Nós queremos que o mundo nos veja e fale, o seu Criador trabalhou bem. Nós queremos que o mundo olhe para nós e diga, Deus fez algo aqui. Queremos que o mundo olhe para o caminho que nós deixamos para trás e diga que Deus trabalhou bem, Deus nos tocou de alguma forma. Que nós sejamos obra de arte do nosso Deus. E obras de arte podem gerar angústia, mas parece que não é essa que nós queremos ser. Me lembro, existe obras de arte podem ser feias, podem causar dor, podem causar angústia. E se o propósito delas fosse angustiante, tudo bem, mas parece que não é esse o nosso propósito aqui. O que eu quero dizer, e aqui eu abro um parêntese, nós temos relatos como a Divina Comédia, de Dante Alighieri. Comédia não tem nada a ver com humor aqui, não é nenhuma chacota do nosso Deus, não é nenhuma piada com o nosso Senhor. Comédia, na verdade, é um estilo literário em que o protagonista do relato termina o livro melhor do que ele começou. Por isso, Divina Comédia, porque o protagonista começa no inferno, faz uma peregrinação, passa pelo purgatório, que não é objeto de nossa fé, nós não cremos no purgatório, mas no relato o artista, o poeta resolveu colocá-lo ali, e termina no céu. Por isso, comédia, de novo, ele termina melhor do que ele começou. E a primeira parte é uma obra dividida em 3. A primeira parte é Dante passando pelo inferno. E é uma leitura angustiante. Você sente a dor do relato ali, você sente o sofrimento daqueles danados no inferno, porque o protagonista conversa com eles. E é uma obra de arte bela. Não gera angústia, mas é bela. Mas parece que o propósito da nossa criação não foi gerar angústia no próximo.
Parece que o propósito da nossa criação foi aproximar o próximo do seu Criador, aproximar o próximo do seu Deus, do seu Senhor. A beleza da nossa criação aponta para o Criador, não para nós mesmos. A assinatura que nós queremos deixar no mundo é só um reflexo do brilho do nosso Senhor, do brilho do nosso Criador, do brilho do nosso artista. Que nós sejamos um meio para que Deus manifeste a sua identidade ao mundo. Que nós nos assumamos como obra de arte do nosso Senhor. E, meus irmãos, não hesitem em me interromper, comentar, perguntar. Me corrijam, se for o caso. Por favor, Roberto. Da grandiosidade, né, e o sentido da obra, né, da arte, né. Vez ou outra aparece no YouTube um vídeo onde estão fazendo um leilão, né, de várias obras de artes valiosas, bonitas, né, e porque o pintor, né, o artista havia falecido. E aí o leiloeiro começou com a obra mais feia, né, de todo o conjunto de obras, né. E aí o moço, né, sem pretensão nenhuma, ele deu um lance naquela obra e adquiriu aquela obra, né? E por ele adquirir aquela obra, ele ganhou todas as outras obras, porque aquela obra, para a sociedade, para quem lá estava, parecia feia demais, né? Tem valor nenhum, mas para o criador da obra, no caso o pintor, ela tinha muito valor. E quem adquirisse aquela obra ia, em consequência disso, ganhar de graça todos os outros quadros que lá estavam expostos para leilão. Muitas vezes a nossa atitude é fugir da feiura. Nós tendemos a escapar daquilo que não agrada imediatamente os nossos olhos. Mas, no fim das contas, o que Deus quer de nós é que nós tornemos belo o feio. É que nós possamos ser um meio para que o belo seja redimido, trazido aos pés do seu Criador. Então, amém. Glória a Deus por isso. Irmão, então, falando aí da arte, né? Eu concordo 100% que Deus é o grande artista, o maior artista. Igual o irmão falou em Gênesis, no início. A terra era sem forma e vazia. Sim. Deus criou luz, não é arte? Noite, dia, luzeiros, tudo. E o que o homem faz hoje? Está destruindo a criação de Deus. Vê tantas coisas climáticas que acontecem, né, problema aí, é tudo devido à ação do homem. Né? O homem está destruindo a arte de Deus. Quando Moisés subiu ao monte, com 40 dias lá, Deus fez uma arte, escreveu com o dedo dele os 10 mandamentos na tábua, né? Sim. Aí o que o homem fez lá embaixo? Quebrou. Criou o bezerro. Fez o bezerro. O homem é o contrário. As músicas que Deus quer que a gente louvamos ele são hinos bonitos, salmos, né? Aí o que as músicas do mundo hoje? Tudo esquisito. Criou o funk. Não é? Meio que contrário ao homem, né? Meio que o homem é porcaria, né? Exato. É triste porque, geralmente, o que nós tocamos sem a graça do Senhor é corrompido. Deus espera tocar o mundo pelo nosso meio. Mas se nós tocamos com as nossas intenções, com os nossos desejos, com o nosso coração, nós o corrompemos. Não é? A própria música. O que Israel fez depois de passar o Mar Vermelho? Seguiu para a Terra Prometida, sim, mas e antes disso? Juntaram todos e fizeram um grande louvor, seguindo Miriam, a poetisa. Fizeram arte. Usaram a arte para louvar a nosso Deus, com danças, com canções. Usaram arte. A arte é um meio por meio do qual nós podemos expressar a beleza do nosso Criador, as obras do nosso Criador, a misericórdia do nosso Criador, do nosso artista. Então, uma coisa que eu acho muito interessante é que não apenas Deus aprova o belo, não apenas Deus espera que nós busquemos o belo, Deus exige que nós o façamos. E talvez uma expressão maravilhosa disso é que eu não tinha percebido isso antes. E fiquei maravilhado quando eu percebi. Recentemente, estudando para esta aula, eu me deparei com a obra de um autor chamado Francis Schaeffer. Acredito que nós temos uma obra ou outra dele aqui na nossa biblioteca. O pastor Hugo o conhece, acredito.
O nome do livro é A Bíblia e a Arte. E neste livro, é um livreto, se eu não me engano, de 60 e poucas páginas. É belíssimo, é leitura de um dia. E o Schaeffer observa que em 2 Crônicas 3, nos versículos 16 e 17, nós lemos o seguinte. Isso, o relato da construção do templo, cuja arquitetura foi dada por Deus. O templo não foi pensado por homens, mas a arquitetura, a organização do templo foi dada por Deus. Deus deu o passo a passo. Ele disse, também fez cadeias, correntes, como no Santo dos Santos, e as pôs sobre as cabeças das colunas. Fez também 100 romãs, as quais pôs nas correntes, nas cadeias. Levantou as colunas diante do templo, uma à direita e outra à esquerda. E aqui Schaeffer comenta. Eis aqui 2 colunas soltas. Aqui no slide mesmo, obrigado. Aqui o Schaeffer comenta. Eis aqui 2 colunas soltas. Elas não sustentavam peso arquitetônico algum, nem tinham função alguma do ponto de vista da engenharia. Essas 2 colunas que Deus colocou ali não eram para sustentar nada. Deus não esperava que o teto fosse sustentado por essas colunas. Essas colunas não tinham esse propósito. Estavam ali simplesmente porque Deus disse que deveriam servir de ornamento. Era decorativo. Sobre os capitéis dessas colunas havia romãs presas por correntes, arte sobre arte. Se compreendermos o que estamos lendo aqui, ficaremos impressionados. É algo extremamente belo. O que Deus esperava do templo não era apenas um lugar de adoração, de ministrarmos louvores ao nosso Senhor. Não era apenas o lugar onde a lei seria lida, onde canções ao nosso Deus seriam cantadas. Era um lugar de beleza. Era um lugar de agrado aos olhos, de deslumbre. Essas 2 colunas estavam ali para serem belas, para manifestar a beleza do nosso Senhor, a beleza da obra do nosso Senhor, a beleza de sua criação. E quando nós entendemos isso, a vida mesmo pode passar a ser mais bela, apesar dos desagrados dela. Nós buscamos o belo de Deus, sim. Devemos buscá-lo, sim. Mas nós precisamos entender que muitas vezes o belo do Senhor envolve tristezas, envolve lamentos. Muitas vezes as nossas tristezas são ornamentos da obra do nosso Senhor. Os nossos desagrados são ornamentos do propósito do Senhor para algo maior. Eu queria muito me lembrar de quem disse isso, mas houve alguém ao longo da história, alguém que, tenho certeza, inspirado por Deus, disse isso, que a dor do mundo é como uma colcha de retalhos. Nós não vemos a colcha de frente, a obra que ela forma de frente. Tudo que nós vemos é atrás dela. Os retalhos aqui, bagunçados, confusos. Nem dá para entender bem qual imagem está montando. Mas Deus vê a obra maior. Deus vê a beleza apesar da tristeza. Deus vê o belo apesar do que pode parecer feio aos nossos olhos. Então que nunca entendamos que ser belo, a nossa vida ser bela, envolve apenas momentos agradáveis. Não nos esqueçamos que a arte do Senhor não foi interrompida em Gênesis 1. A arte do Senhor não foi interrompida em Gênesis 3, com a queda do homem. Sempre nos lembremos que a arte do Senhor permanece apesar de nós. Sempre nos lembremos que a nossa infidelidade, o nosso pecado não anula a fidelidade de Deus, a graça do nosso Senhor. Nunca percamos isso de mente, porque talvez nos esquecer que Deus é belo apesar da nossa feiura, envolve reconhecer que Ele sabe mais do que nós. Envolve reconhecer que a sua misericórdia é maior do que a nossa. Que a sua beleza é muito maior do que a nossa. E algo que também me salta aos olhos é o caso de Bezalel. Todos se lembram de quem foi Bezalel? Sim? Irmã Eliana? Não? Bezalel foi o primeiro homem que foi dito cheio do Espírito Santo nas Escrituras. Olha só que responsabilidade. O primeiro homem dito cheio do Espírito, e que Deus olhou e disse: eis que eu o chamei pelo nome e o enchi do meu Espírito. E para quê? Para vencer uma guerra, Felipe? Não. Para pregar a lei? Também não.
Para ganhar a Copa. Não. Especialmente não depois do jogo de ontem. Para fazer arte. Êxodo 31, do versículo 2 ao 5. Eis que chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo o artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para todo tipo de trabalho artesanal. Como assim? Como assim o primeiro homem dito cheio do Espírito fez arte? Como assim o primeiro homem cheio do Espírito foi assim feito para lapidar, para desenhar, para fazer coisas belas. E vencer a guerra, de fato, isso é bom. Ganhar a Copa é bom. Queríamos bastante. Pregar a lei é bom. São coisas necessárias. São coisas boas, são coisas belas. Mas aprove a Deus que o primeiro homem, dito cheio do Espírito de Deus, fosse um artista. Aprove a Deus. Deus assim quis. Deus assim o quis para mostrar que, acima de tudo, a obra redentora de Deus é bonita, é bela, salta aos nossos olhos. Contemplar o templo do Senhor apontava para a sua beleza, para a sua misericórdia, para a sua bondade. O primeiro homem dito cheio do Espírito de Deus foi um artista, foi alguém chamado para produzir beleza. Deus tanto se importa com a beleza que ministrou ao homem, aliás, Deus tanto se importa com a beleza que ministrou ao homem o seu Espírito, a fim de que sua criação fosse decorada. Eu acho, e aqui outro parêntese, os irmãos sabem, glória a Deus por isso, eu me caso no fim do ano. Aqueles que não sabem quem é minha noiva, procurem pela menina mais bonita daqui, vocês vão encontrá-la. E eu acho incrível, nós temos cuidado do nosso apartamento, nós temos tentado deixar tudo pronto. E muitas vezes ela me manda algo e fala, olha, a gente pode usar isso daqui de decoração? Olha, a gente pode usar aquilo de decoração? Inclusive, ontem ela estava planejando a decoração de Natal já. Acho incrível. E é belo, porque quando ela me mostra, ela faz arquitetura, então ela tem o projeto do apartamento pronto, e quando ela me mostra o projeto, eu fico bobo, porque eu jamais conseguiria pensar em algo assim. Eu jamais conseguiria, assim, eu sou muito sincero, não é minha praia, não é minha área. E eu fico deslumbrado, porque a decoração faz diferença. Né? Assim, quando a gente pega um cômodo sem uma plantinha, um cômodo sem um quadro, a gente sente algo. Diga, Roberto. Arquitetura, né? Olhando lá uma das colunas, né? Deu o nome de Jaquim, parece-me, né? E a outra de Boaz. Quem era Boaz para Salomão? Não me lembro também. Vou falhar. Tataravô de Salomão, é verdade. Esposo de Ruth. Esposo de Ruth. É verdade. Me fugiu. Isso. É belíssimo, é incrível. Como Deus se preocupa com esses detalhes. Então, decorar a criação é importante. E filho de Raabe, pecadora, e ainda assim salva, e ainda assim tocada pelo nosso Senhor. Então, Deus decora a sua obra. E quando eu vejo a decoração que a Júlia quer colocar no nosso apartamento, eu fico bobo. Eu penso, Deus tem alguma coisa diferente ali. A decoração faz diferença num cômodo. E o que Deus espera de nós é que nós decoremos a sua criação. O que Deus espera de nós é que nós ministremos beleza a essa criação. Tanto é que Deus encheu o homem de seu espírito para que ele decorasse o seu templo, para que ele decorasse a sua obra. Então, parece que a resposta para aquela pergunta lá do começo já foi dada. Qual é o papel do cristão diante da arte? O que nós devemos fazer diante da arte? Existe beleza na criação e nas obras que descrevem o mundo criado. Mas é interessante porque
e aqui é algo que eu quero dizer com muito cuidado mesmo. Os irmãos sabem que eu tento não ser um herege, então quero tomar muito cuidado para dizer essas coisas, para não cair em heresia. Mas os irmãos também têm um discernimento até muito maior do que o meu. Muitas das obras que são chamadas belas não são especificamente religiosas e espirituais. Existe beleza nas coisas criadas e nem sempre essas coisas criadas têm um teor diretamente espiritual. Se o Valdo decidir sentar num dia, perto do Dia dos Namorados, Valdo, passou, mas agora fica aí de missão para você para o ano que vem. Sentar, o presente não vai ser uma joia, o presente não vai ser nada assim, não vai ser um brinco de 7 mil reais. Se quiser também, acho que ela vai gostar. Vai ser fazer uma poesia para a Cida. Vai fazer uma poesia. Cida, depois você conta para a gente, tá? Vai ser fazer uma poesia. É muito provável que nessa poesia, Valdo não vai falar diretamente sobre Deus. Mas fale, Deus colocou a Cida na minha vida, Deus a colocou na minha vida e me encheu de graça e misericórdia para amá-la e cuidá-la. Talvez você não fale sobre Deus nessa obra. Mas isso significa que você não vai estar fazendo algo, dedicando esse algo a Deus também? Afinal, cuidar da Cida envolve glorificar a Deus? Sim? Parece que sim. Então, nem toda arte é distintivamente cristã. Nem toda arte vai falar diretamente sobre a obra redentora. E ela não se torna feia por isso. O que a torna feia quando ela se opõe à obra redentora? Quando essa arte que nós contemplamos aponta para o total oposto do que a Bíblia nos apresenta, do que as Escrituras nos apresentam e do que Cristo exige de nós. Voltemos ao exemplo que o próprio pastor deu antes do início. Cantoras pop reconhecidas internacionalmente, que fazem, entre muitas e muitas aspas, arte, música, uma forma de arte, ela diz fazer música, né? Péssima, feia, desagradável, lasciva. Mas ainda é dita arte. E aí nós temos o quê? Arte corrompida. A arte distante do seu Senhor. Mas nem toda arte não cristã é pecaminosa. Recentemente, a Júlia até, sem saber, me cobrou citar esses casos. E eu achei belíssimo de se lembrar disso. Recentemente nós encontramos algumas músicas que falam sobre amor, que falam sobre o amor de um casal. E nós percebemos que essas músicas falavam sobre o amor de uma forma tão pura, tão diferente do que nós temos visto nos nossos dias. Simplesmente eu vi uma canção, aliás, há alguns anos já, não vou cantar, vou citar um trecho muito, muito pequeno da letra, até em respeito aos nossos irmãos. Mas a música dizia: vou esperar a minha mulher querer ir no banheiro. Isso um relato numa boate. É 5 minutinhos de solteiro. É 5 minutinhos, ela nem vai desconfiar. E ele olha para outra mulher, espera a namorada, a noiva, a esposa ir para o banheiro para poder traí-la por 5 minutinhos. Dizem que é arte. Agora, nós encontramos outra canção, e aqui já eu e a Júlia, que ela dizia o seguinte: você é a mais bela de toda a terra. E, em inglês, eu só fiz a tradução. Você é a mais bela de toda a terra. Muitos reis e seus reinos lutaram por sua mão. E eu sei que eu não sou um homem da realeza, mas se eu pudesse te dar o mundo com meu papel e caneta, eu escreveria à noite todas as letras e rimas, desenhando essas linhas e cantando essas palavras para o céu, esperando que elas te encontrem. Escreveu assim Josivaldo. Não foi o John Michael, não, foi o Josivaldo. Por favor, Denê. Felipe, você traz um ponto muito interessante, que a ideia é que talvez, por sermos crentes, não podemos ter acesso à música secular. Em alguns momentos já vi alguns cristãos recriminando, né, a ouvir. E eu vou do mesmo raciocínio que você. Acho que eu fiz um limpa na minha playlist depois que eu me
converti, mas de fato ainda pouco presente, mas ainda é, pela dificuldade de encontrar letras que de fato glorifiquem a Deus, né? Mesmo que indiretamente. Mas é um ponto da gente falar que não é necessário que a gente retire totalmente a música secular, porque de fato a gente quer transmitir uma mensagem de amor, de carinho. Tem pessoas que têm dificuldade até de falar e utilizam da música para poder transmitir essa mensagem. Exato. Então, assim, como eu disse, uma das coisas que eu fiz e estou tentando é criar uma playlist, e estou falhando miseravelmente, uma playlist que eu possa ouvir e que a letra não vá contra as escrituras. Fica aqui essa indicação, então. Acho que eu tenho uma playlist com uma música só e torcendo para Deus abrir a minha mente. Torcendo e para não mostrar encontrar mais. nenhum problema nela. Sim. Exatamente. Tem muitas que é desse jeito. Ó, eu acho que essa aqui vai para a playlist. A hora que chega no refrão, uma louca, uma feiticeira, eu falo, opa, cortei. Agora vai. Essa tá bonita. Droga, não deu certo. A gente que tem mais de 50 anos, né, é acostumado com as músicas mais antigas, né? E as músicas mais antigas, elas têm conteúdo, né? E você conseguia separar o que era bom e o que era ruim, né? E hoje já não existe mais isso, né? Hoje é só uma porcaria, uma poluição sonora, onde dá assim uma sensação ruim quando começa a tocar em algum lugar. Sim, eu sou dos anos 60, né? Eu gosto muito de música, né? Mesmo as músicas secular, né? Mas sempre eu fico atento ao significado, à letra, porque não é só o que o irmão falou ali da feiticeira. Existe sentidos subliminares. Tem assim um sentido duplo da letra da música, nas entrelinhas, e elas são bem demoníacas. Infelizmente acontece bastante. Por favor, pastor. Eu já estou aqui pertinho por isso. Não, é que realmente eu sou apaixonado por alguns cantores antigos, não? Como Aldemar Dutra, por aí vai. E em uns tantos anos, 1000 e tantos anos, 1900 e tanto, quando Deus tocou meu coração e me mostrou qual iria ser a minha parceira para a vida toda, o primeiro dia nós trabalhávamos em um navio, éramos missionários em um navio, e aí para você poder se aproximar de uma jovem para declarar ou para convidar a tomar um café sozinho, tinha que ter a permissão da líder das mulheres e do líder dos homens. E quando ele me liberou, eu cheguei, ela trabalhava na área de onde vendem lanche, estava no final da tarde, da noite já, e eu cheguei pelo convés do navio, chega assim, cantando, quero decirte lo que me gusta de ti, las cosas... E aí vai. Temos um artista entre nós. Olha só, nós não temos motivo para discordar do fato de que foi algo que o Senhor colocou no seu coração para criar essa história. Deus ministrou no seu coração arte, lembrou-se de uma arte para dedicar à amada, e o resto é história, pastor. O resto é história. Mas, por favor. Pode. A gente falando em arte, assim, eu louvo a Deus a gente estar aqui hoje, porque hoje lá no Nordeste, esse mês e o mês de julho, é muito festa de São João. Sim. Então é o maior São João do mundo, e quando a gente conhece a palavra, né, tem conhecimento, não é nada diferente do carnaval. Então eu vejo assim que não agrada a Deus, né? Eu falo que eu louvo a Deus porque eu tenho meus filhos, e lá meus filhos seriam obrigados a participar na escola, coisa que aqui a gente recebe um bilhetinho, permitindo ou não. Sim. Então, a gente fica olhando assim a família, e as crianças já são doutrinadas a viver aquilo. Às vezes sem perceber. Sem perceber. Então, é muito difícil, é um lugar muito idólatra. Então, quando a gente conhece a palavra, que a gente cria filhos em lugar idólatras, assim, eu vou na casa da minha família lá, e a gente fica triste.
Então, eu louvo a Deus, porque Deus tirou a gente daquele lugar. Eu creio que é trabalho do Espírito Santo mesmo. Em muitos lugares a gente tem uma linha muito borrada que divide religião de arte, e essas expressões culturais estão sempre atreladas a algo que é pecaminoso. Infelizmente, nós temos esses casos. E o nosso papel, no fim das contas, minha irmã, é glorificar a Deus apesar da má arte. É buscar a beleza apesar da feiura. Buscar a beleza apesar do belo aparente, dessa coisa que parece bonita, que parece bela. Vide o próprio carnaval. Nós temos assim uma festa de cores, uma festa que assim, a alguns olhos pode soar belíssimo. E um jogo de cores pode de fato ser. O carnaval é muito colorido, mas quando nós nos aproximamos um pouco mais, nós vemos que tudo que é pregado, defendido, ministrado, é avesso às Escrituras. E é de fato esse o filtro que nós devemos ter diante da arte como cristãos. É contemplar, é filtrar, analisar, é filtrar. De fato. É como essa música que eu usei de exemplo. Fala de amor, fala de beleza, fala sobre a entrega de um homem à sua esposa, a entrega de uma esposa ao seu marido. Nós filtramos, mas por outro lado, nós já nos deparamos com canções que a gente olha e fala, não, gente, pelo amor de Deus. Assim. Tempo atrás eu encontrei uma canção que se chamava Sailor Song, a canção do marinheiro. Talvez alguns irmãos aqui conheçam. Ela tem um toque muito legal, uma melodia muito agradável, um violão bem sequinho. Eu achava uma música muito legal, até que eu parei para prestar atenção na letra. E parte do refrão dela, o refrão começava assim: você não pode beijar a minha boca e me amar tal como faz o marinheiro. Começa bem. Começa bem. O amor de um homem para uma mulher começa legal. E ela segue: eu não acredito em Deus, mas eu acredito que você é o meu Salvador. Então, assim, eu quase chorei quando eu vi, porque eu gostava da música. Eu tirei da playlist. E isso não é legalismo. Cuidado com o que tem entrado no nosso coração. Eu não coloquei isso aqui no tema da aula, mas assim, já que com o microfone eu posso um pouco puxar sardinha para o meu lado, Platão dizia algo muito parecido. Ele falava, olha, muito cuidado com a canção que tem moldado os seus amores. Muito cuidado com a canção que tem moldado o seu caráter, porque a canção, a música, e quando ele falava de música, poesia, teatro, dança. Os gregos tinham uma visão muito ampla do que é música. Às vezes um teatro completamente silencioso podia ser música, o que ele chamava de musiqué. E ele falava, muito cuidado com o que tem entrado no seu coração, porque isso vai te moldar. Isso vai inclinar você para um lado, vai inclinar você para outro lado, e sem perceber, isso vai aperfeiçoar ou corromper o seu caráter. Você tem essas duas vias. E a canção que nós temos deixado entrar no nosso coração tem passado por esse cuidado? Será que nós temos tido esse filtro de compreender como a criação do nosso Senhor, tocada pelo pecado, tem entrado no nosso coração? Será que nós temos, de fato, buscado a beleza das coisas de Deus? Ou será que nós temos buscado a beleza da obra do homem? E, acima de tudo, do homem sem Deus? São perguntas, especialmente nos dias atuais, que devem ser feitas com todo cuidado, com todo o carinho do mundo. Porque isso nos transforma. O amor de uma canção feia, o amor de uma canção que fala mal da moralidade estabelecida pelo nosso Senhor, sem perceber, nos molda. Molda a nossa compreensão, molda as nossas inclinações dentro de um casamento e fora dele. A visão que eu tenho do ser humano, a visão que eu tenho de Deus, a visão que eu tenho de salvação, pode ser moldada pela arte. Isso é fato. Isso não pode ser negligenciado de forma alguma. E Schaeffer, mais uma vez, no mesmo livro que eu citei há pouco, ele diz: assim, se você é um jovem que ama uma moça, ou uma jovem que ama um rapaz, você pode, de fato, escrever belos poemas de amor. Aceito, tá, meu bem? Aceito. Não tenha medo. Isso também pode ser um louvor a Deus. Os poemas que você dedica à sua amada pode ser um poema que glorifica ao nosso Senhor. E quando as duas pessoas são cristãs, esse poema pode ser uma doxologia consciente, ou seja, pode ser um louvor consciente.
ainda que a palavra Deus, Cristo ou salvação não apareça, falar sobre o amor, tendo um coração entregue ao seu Deus, se torna um louvor. O cristão faz arte, ainda que não fale diretamente sobre o seu Senhor. Ele encontra artes tocadas e corrompidas pelo pecado e as traz de volta aos pés de Cristo. Então, que nós nunca percamos isso de vista, que nós nunca nos esqueçamos do que Deus espera de nós diante da arte e fazendo arte, contemplando arte e produzindo arte. Eu acho incrível, e mais uma vez, nem sempre é necessário, nós podemos nos deparar com artes belas, louváveis, que não usam a palavra Deus, ou que não falam diretamente sobre o nosso Senhor, na música clássica. Que eu não vou dizer que apenas música clássica é boa de forma nenhuma, até porque se tem uma música belíssima agora há pouco. Mas existiu um cantor, se eu não me engano, do século XVII, um cantor não, um músico do século XVII, chamado Johann Sebastian Bach, muito conhecido por Bach. Se alguém puder corrigir minha pronúncia, eu também agradeço. Tem um detalhe sobre ele. Tanto Bach como Beethoven. Uhum. Beethoven era surdo e Bach era cego. Bach era cego, olha só, eu não sabia. De fato, eu não sabia. E ainda assim, fez uma arte belíssima, aos olhos e aos ouvidos. Por favor, só... Corre. O meu marido, ele gosta muito de música clássica, ele sempre gostou. Ele tem bom gosto. Sim. Mas eu não tinha tanto, tenho que aceitar isso. Só que conforme Deus veio tocando nosso coração, isso foi uma coisa que também aconteceu com a gente, de escolher melhor o que a gente escuta e o que passa por nós na nossa casa. E a gente fez um combinado de um mês ele define algo para a gente fazer e outro mês sou eu. E como eu sei que ele gosta muito, eu soube que iria ter um concerto aqui em Uberlândia do Vivaldi, As Quatro Estações. E foi incrível, lindo, assim. Eu venho gostando mais e a gente vem escutando na nossa casa. Só que ver ali pertinho foi, assim, uma experiência incrível. E é muito interessante que, por mais que esteja sendo corrompida a arte no mundo, o belo ele é inconfundível, né? Sim. E foi uma experiência que, lógico, ele vem me mostrando já há muito tempo, só que ver ali foi, assim, indiscutivelmente lindo, sabe, belo. Foi muito legal. Eu acredito. É belíssimo. O belo salta aos olhos. Isso é inegável. E que bom que vocês identificaram isso. Muito bem, claramente. Bom dia, Felipe. Só um instantinho, meu irmão. Assim, uma coisa interessante que a gente muitas das vezes não dá muito valor é um livro pequenininho na Bíblia chamado Cantares de Salomão. Perfeito. E quando eu conquistei minha esposa, eu até mandei um versículo meio esquisitinho para ela, que foi: as éguas dos carros de Faraó te comparam a querida minha. Aí ela ficou meio brava. Acho que é Cantares 1:9, sim. Ela ficou meio brava, depois eu fui mandar o segundo, né? As muitas fazendas, aquelas coisas todas. Então, muitas das vezes tem coisa interessante. Tem uma canção muito boa que tem no livro de Cantares, lá no livro de número 4, no 3, fala: o que é aquilo que vem subindo no deserto? Estranho, né? Parece uma nuvem de fumaça. Então, você já vê que aquele negócio parece estar meio estrondoso, né? Está tudo pegando fogo, né? É com uma coisa feia, mas aí ele vai, te quebra no meio, mirra e incenso, então que já se torna suave. Então a gente tem tanta coisa na Bíblia que Deus colocou para nós, entendeu? E a gente muitas das vezes ignora, vai procurar em outras fontes que não tem tanta inspiração, entendeu? Sim. Então eu fico assim olhando o Salmo, eu fico olhando Provérbios, eu fico olhando Eclesiastes, aí quando eu deparo com esse livro aqui de Cantares, tem tanta coisa romântica, bonita, que pode ser aplicada dentro do nosso lar. Sim. Entendeu? Aí tem uma vez que um colega meu estava divorciando, aí eu cheguei perto dele e falei assim: tem uma coisa boa aqui, deixa eu ir na sua casa. Aí coloquei um fundo musical tranquilo, aí ele começou assim: mas esse negócio está errado. Falei: beleza. Eu falei: rapaz, vai para o seu quarto, tem a segunda lua de mel, pega a taça de Salomão, está indicando lá em Cantares, coloca vinho, manda ver, meu. Tá bom? Viva a beleza! Viva a beleza! Só me retratando, eu falei fora do microfone, né, que
Johann Sebastian Bach, ele é cego, né? E para tu ver a grandiosidade, né, e a bênção de Deus sobre a vida dele, né, por ele ter sido o que foi, né, e a herança que ele nos deixou em relação à cultura. E Beethoven também surdo, né? E eu queria também falar da cultura e do quanto tem coisas boas, né? Tem uma homenagem do cantor Phil Collins, que hoje ele já está meio debilitado, já bem idoso, né? Que ele fez para a filha dele no momento que ela estava meio atribulada, né, esse sentido ruim, que ele pegou partes de Salmos, Provérbios e vários livros da Bíblia e fez uma música especialmente para ela. E essa música é linda, só não lembro o nome dela, mas é uma música linda demais, só com versos da Bíblia. Vou procurar. Até para alimentar a playlist do Denner também. Mas voltando no Sebastian Bach, as música clássica nós sabemos, quando não são ópera, elas não têm uma palavra dita, é apenas instrumental. A irmã que sabe muito melhor do que nós sobre isso. Mas o que Bach fazia no fim de todas as partituras, ou pelo menos quase todas as partituras que escrevia, ele colocava uma sigla, SDG. No fim de todas as partituras ele colocava SDG, Soli Deo Gloria. Ao fim de todas as obras feitas, ou de quase todas as obras feitas, ele colocava, mesmo isso aqui, sem uma palavra dita, eu dedico ao meu Senhor, eu dedico ao meu Criador. Então, ele mostra que fazer arte, buscar a beleza, buscar a santidade manifesta no belo do nosso Senhor, deve ser feito ainda que ninguém veja. Ainda que ninguém veja os meus desenhos, ou ninguém veja as minhas canções, ou as minhas poesias, ou as palavras que eu dedico ao vento, Deus vê, Deus ouve, Deus escuta, Deus contempla, e, esperamos que sim, Deus se agrada. Que o nosso propósito de vida seja não apenas fazer um bom trabalho, mas fazer um belo trabalho. Não fazer um bom estudo, mas fazer um belo estudo. Não viver de modo moral, mas viver de modo belo, buscando a beleza, buscando a santidade e a face do nosso Deus. Tudo que os profetas contemplaram, os grandes homens de Deus da história contemplaram, era santo, mas era belo. Santo e belo. Era santo e bom. O objeto da arte é a beleza. E o que Deus espera de nós é que nós busquemos isso com o coração aberto, para que mesmo a feiura que nós acabamos por produzir pelas nossas obras más, sejam um altar diante do nosso Senhor, para que Ele redima a arte da nossa vida. Que as nossas falhas, quando colocadas diante de Deus, sejam uma obra de arte, para que Ele nos redima apesar de cada uma delas. Que a nossa vida seja a obra de arte do nosso Senhor. Que a nossa vida seja essa coxa de retalhos, cheia de dor, de sofrimento, mas também de alegrias, de comemorações, para que tudo isso que nós não entendemos, que nós podemos julgar feio nas pinturas dos nossos dias, que Deus olhe e fale, eu farei algo belo daqui. Eu farei algo bom a partir daqui. Que a nossa vida seja para a glória de Deus, tal como eram as partituras de Bach. Irmã Edna, por favor. Eu presto muita atenção nisso também, e a gente ouve aqui na igreja, né? Não é só nessa arte, na música, é no nosso dia a dia, por exemplo, no meu serviço. Eu já era assim, eu gostava já de ser prestativa, de fazer bem feito, mas depois que a gente aprendeu mais sobre a palavra de Deus, eu faço diferente, né? Eu faço porque eu sou uma cristã, não porque eu sou uma cristã, porque eu aprendi que mesmo que a gente não goste de uma coisa, a gente tem que fazer bem feito para agradar a Deus. Então eles falam assim, não, você é diferente, né? Na verdade eu faço inspirado, né, no que Deus quer que a gente faça. As pessoas, a gente tem muita dificuldade porque eles são contratados para atender o telefone.
Aí eles não fazem mais nada ao seu redor, só atende o telefone. Se não tem nada para fazer, o telefone não toca, no seu horário de expediente, ele não faz mais nada, só aquilo. E eu aprendi na Bíblia também, na igreja, que nós estamos dentro do nosso período de trabalho e que nós devemos abraçar aquilo tudo, porque nós fazemos para Deus, né? Não é para agradar o patrão, é para Deus. E nós somos funcionários para fazer aquilo bem feito. E isso demonstra duas coisas que eu vejo na personalidade de um cristão, né? Você fazer a Deus, fazer bem feito, fazer tudo isso, não olhando apenas o salário do homem, mas de Deus. E eu creio que esse dom que ele dá para a gente ter essa visão é maravilhoso, é obra de Deus. E é muito importante na nossa vida. Essa semana mesmo uma pessoa me questionou: você não gosta de festa junina? Eu disse: não. Mas por quê? Eu falei assim: eu sou cristã. O que tem a ver religião com festa junina? Mas a gente estava em trabalho, coisa e tal, inclusive eu estava mexendo na boca dela e não era o local para a gente. Mas assim, tem dois lados da moeda. Ela vai me chamar de careta, né? Depende da visão dela, mas ela pode ver que eu sou diferente, né? E isso chama a atenção dela. Por que ela é diferente? Porque ela é cristã? O que tem no cristão? Então eu acho isso tudo é obra de Deus. É Ele que nos dá isso tudo. E é maravilhoso a gente perceber e ter essa visão, né? Nós acabamos por muitas vezes entender o nosso trabalho como uma esfera muito separada da nossa vida de fé. Quando no fim das contas, eu estava procurando aqui enquanto a irmã falava o versículo, eu não encontrei, mas eu acredito que em João, a canção que o nosso irmão Roberto indicou, You'll be in my heart, você estará em meu coração. Olha só, que coisa incrível. Eu espero ouvir, espero não esquecer, de verdade. Nós tendemos a encontrar no nosso trabalho quase que como uma região escondida da nossa vida de fé. Mas, no fim das contas, eu estava procurando o versículo aqui, eu não encontrei, mas é quando algumas pessoas vão indagar João Batista sobre, eu me batizei, e agora? Porque eu acredito que alguma preocupação, só um instante, meu irmão, uma preocupação dos soldados, de todos aqueles, talvez soldados, fariseus que buscaram João Batista e se batizaram, agora os publicanos que procuraram, agora eu largo o meu emprego? Agora eu deixo de ser um soldado? Agora eu deixo de ser um publicano, um cobrador de impostos? Agora eu deixo de ser um artista? Eu deixo de ser um professor? Eu deixo de ser um contador, um corretor? Fala, não. Só faça isso bem. Se você encontra Cristo sendo um professor, passe a ser um professor excelente, que glorifica a Deus por meio do seu trabalho, que faz um belo trabalho. Se você é um professor, um artista, um corretor, um pintor, pinte bem, ensine bem, atenda bem os seus clientes, faça do seu trabalho a sua obra de arte. Felipe, mas essa aula só cabe para os desenhistas e músicos da nossa igreja. Não. Nossa vida é nossa obra de arte. Nossa vida é o nosso trabalho. Nossa vida é o resultado das nossas mãos. Então, que esse resultado seja agradável aos olhos. Que eu possa chegar no fim do dia e falar, Senhor, eu não consegui fazer muito, mas eu tentei fazer belo para Ti. Meu irmão, por favor. Só complementando aqui o que a irmã Edna falou a respeito dessa festa junina, ela tem tudo a ver, sim, com o termo religioso. Para nós lá, a maioria das cidadezinhas pequenas, tudo tem uma imagem lá do Frei Damião, né? Então, isso aí, tudo na vida, ou é para adorar, a glorificar a Deus, ou a não adorar a Deus. Então, o homem sempre tem um propósito, né? Então, assim, essa festa junina aí é para tirar o foco realmente de quem é cristão, é tirar Deus do foco e colocar, assim, a criatura ao invés do Criador, né? Então, assim, quando a festa junina, ela tem um propósito de desviar mesmo a atenção do cristão. Então, por isso que o cristão não pode, é incoerente para o cristão participar. Essa é a minha visão. Filtrar aquilo que vê, filtrar aquilo que recebe e colocar tudo isso aos pés da cruz, de fato. Eu quero terminar com mais uma citação
do Francis Schaeffer, o horário já deu. Quero terminar, e peço até que os irmãos se coloquem de pé, eu já passo a palavra para o nosso irmão Rogério para finalizar. Tudo bem? Ah, por favor, meu irmão. Ah, certeza? Tá bom. Então, a citação, Schaeffer diz o seguinte: como a arte pode ser suficientemente significativa? Se ela é apresentada apenas diante das pessoas, então não há um ponto suficiente de integração. Se ela é apenas diante das pessoas, ela é irrelevante. Contudo, ela pode ser oferecida diante de Deus. Assim, a pessoa que realmente ama a Deus, que trabalha sob o senhorio de Cristo, pode escrever sua poesia, compor música, confeccionar instrumentos musicais, esculpir estátuas, pintar telas, mesmo que ninguém jamais veja. Ele sabe que Deus vê. Então, se dissessem a Davi: por que você canta? Só para se divertir, somente as suas ovelhas ouvirão. Davi responderia: de forma alguma. Eu canto e o Deus do céu e da terra ouve a minha canção. E isso lhe confere valor. A arte bem feita pode ser vista por homens, mas antes de tudo, ela deve ser feita diante de Deus, diante do nosso Senhor, diante do nosso Salvador. Rogério, por favor.